Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declara mais uma vez, os reinos, diga pra ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, pra dizer que tu és o Rei, e pra dizer que tu és o Senhor. Diga mais uma vez, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode cantar mais uma vez no início? Eu quero ouvir você cantando. Os reinos Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as nossas mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei sobre toda a terra, pra dizer que tu és o Senhor dos senhores, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, e pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a tua igreja te adora. Oh, aleluia. A tua igreja te adora. O teu reino, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Tua igreja te adora, Senhor, reunida nesse lugar. Oh, a tua igreja te adora. A tua noiva, a tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora.
você veio aqui para adorar o Senhor? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Obrigado, Senhor. Cante comigo, luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza, Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. levante suas mãos, vamos declarar. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vamos encher este lugar de louvor. Declare. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. tão maravilhoso para nós, tão maravilhoso. Aleluia! Você pode declarar, levantar suas mãos e declarar o que Ele é para você. O Filho de Deus, Jesus, maravilhoso, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, o bom pastor, aleluia, aquele que era e há de vir, Jesus.
maravilhoso para nós. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei, irmãos, como você entrou aqui hoje à noite, mas tem alguém que sabe, amém? Enquanto você adora, eu vejo o Senhor trabalhando em sua vida. Deus não é injusto para quando nós saímos da nossa casa e tenhamos esse tempo de se debruçar em sua presença, de deixar de nos dar alguma coisa. Não, irmãos, Ele está cuidando, Ele está por trás da sua vida, Ele está por trás do teu propósito, Ele está por trás do plano, Ele está por trás dos projetos, Ele está por trás dando uma retaguarda, Ele é o Senhor. Enquanto você adora, o Senhor trabalha. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Deus trabalha em coisas que nós não temos condições de resolver, irmãos. Deus trabalha em coisas onde nós não temos influência. Deus trabalha onde nosso dinheiro não resolve. Deus trabalha onde nossos parentes e familiares não resolvem. Deus trabalha onde, muitas vezes, entenda o que eu vou falar, onde você não consegue resolver as coisas. Ele trabalha, Ele está trabalhando. Ele não dorme. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Aleluia. Ele é um bom trabalhador, Ele é um bom cuidador, Ele é um bom pai. Aleluia. Deus faz maravilhas, Deus faz coisas grandes. Ele não é um Deus de coisas pequenas, Ele é um Deus de coisas grandes. Ele é um Deus de detalhes. Aleluia. O que você acha de soltar na mão dEle aquilo que você não consegue resolver, de descansar nos braços dEle, enquanto você o adora e diz que Ele é digno, que Ele é grande. Aleluia. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, aleluia, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, oh aleluia, e nunca haverá. Do início mais uma vez, você pode declarar: digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, oh aleluia, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há te engrandecemos, louvado
Louvado seja. Aleluia, eu quero te ouvir. Só você, porque grande és tu. Obrigado, Senhor. Não há outro Deus como tu. Aleluia. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tu és exaltado, Pai. Tu és exaltado neste. Exaltamos a Ti, Pai. Que Tu és o nosso Deus. Nós reverenciamos a Tua presença. Nós reverenciamos a Tua presença, Pai. Porque não tem outro Deus que pode nos ouvir. Tu és o único que nos ouve. Tu és o único que nos socorre. Tu és o único para o qual elevamos os nossos olhos aos céus e sabemos que de Ti vem o socorro. Tu és o nosso castelo forte, Tu és a nossa cidadela fortíssima, Tu és o nosso socorro bem presente nas tribulações, Tu és. Você pode se assentar por um instante. Aleluia. Eduardo, por favor, pega aquele púlpito de acrílico, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Como é que está sendo a sua semana? Está indo bem? XPTO. Maravilha. Eu vou descer um pouquinho para ficar mais pertinho de vocês. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Eduardo. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Lucas. Capítulo de número 10.
versículo de número 25. Lucas 10, 25. Você achou? Glória a Deus. Lucas 10, 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que interessante, né? Vamos continuar, depois eu volto aqui. Então Jesus, 28, então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Amém? Olha para mim aqui um instante. Queridos, nós vivemos dias de correria. Sim ou não? O seu dia está assim, de marcha lenta? O seu dia, por acaso, está assim, devagar, quase parando? Ou o seu dia está sempre acelerado, sempre com coisas para fazer? Você está dando conta de fazer tudo o que você queria? O seu dia precisaria ser igual um banco que tem lá no Brasil, Unibanco, 48 horas? Seu dia está assim, que precisa dar uma esticada nele. Uma vez eu ouvi falando assim a respeito de tempo é uma matéria-prima inelástica. Tempo é uma matéria-prima inelástica. Dentro do tempo de 24 horas, que é o dado a todos nós, igualmente, ninguém tem mais horas do que o outro, nós temos que fazer tudo aquilo que precisamos fazer. Amém? Só que vai sendo colocado em nossos ombros e nós vamos aceitando. Um dia desse alguém ministrou aqui sobre isso e fizeram até uma esquetezinha com a Ana, colocando peso e peso e peso sobre as pessoas. E o fato é que nós vamos aceitando esse peso.
Foi você, Alberto, que pregou esse dia? Quem foi? Foi Cristina Santana. Muito bem, isso mesmo. E aí, nós vamos caminhando, nós vamos vivendo uma vida cheia, atribulada, muitas coisas por fazer, um corre, alucinante, que a gente nem olha para quem está do nosso lado. Pastor, mas nós somos crentes em Jesus. Mas a gente não vê as pessoas que estão ao nosso lado. Amamos a Bíblia, pastor, mas não vemos as pessoas que estão do nosso lado. Amamos a Deus de todo o nosso coração, mas não nos importamos com a pessoa que está do nosso lado. Tudo está acontecendo, querido, ao mesmo tempo em volta da gente, mas nós continuamos preocupados com os nossos afazeres, com aquilo que eu preciso fazer para dar conta de dar resposta às minhas obrigações durante um dia de 24 horas. Porque se eu não cumprir as minhas metas e objetivos diários, eles vão acumular para amanhã e vão acumular para depois de amanhã e assim sucessivamente. Quando eu era vendedor, o meu chefe virava e falava assim, a venda que você não fez hoje, você vai ter que fazer amanhã. Você tem uma cota, você tem um objetivo mensal. Se você não cumprir o seu objetivo mensal, o seu objetivo diário, você vai acumulando e depois fica para o final do mês uma responsabilidade de fazer uma venda muito grande para poder conseguir cumprir com o seu objetivo mensal. A nossa vida, ela é fracionada em objetivos diários. E um objetivo diário não alcançado, ele acumula para o outro dia, para que no final do mês eu apresente toda a fatura paga. Sim ou não? E esse corre-corre, esse ativismo que nós, querido detalhe, o ativismo não é imposto por ninguém. As pessoas podem até colocar algo sobre você, mas aceitar este algo é responsabilidade minha e sua. Somos nós que aceitamos essas coisas, e por aceitarmos essas coisas, esquecemos das pessoas que estão à nossa volta, e esquecemos das suas fragilidades, esquecemos dos seus problemas, esquecemos das suas dores, e não estamos nem aí para o sofrimento alheio. Aqui nesse quadro aqui, querido, que a gente vê, olha, pensa comigo, Jesus está falando aqui para quem? Um intérprete da lei. Quem era um intérprete da lei? Era o religioso daqueles dias, querido. Era me permita dizer, o crente daqueles dias. Era a pessoa que cria em Deus, ele interpretava a lei, querido, conhecia a Bíblia de capa a capa, até os mapas ele já sabia, de cor e salteado. Vocês estão comigo? Mas ainda assim ele tinha dificuldade de interpretação. Era o intérprete que tinha dificuldade de interpretar. O intérprete que tinha dificuldade de interpretar. Por quê? Porque a sua interpretação estava baseada apenas, tão somente, naquilo que os seus olhos viam, e não naquilo que estava acontecendo ao seu redor. Por isso, Jesus pega e começa a conversar com ele e chama a atenção dele para o que acontece ao seu redor. Ei, você é intérprete da lei? Olha o que ele diz, olha. E eis que certo homem, intérprete da lei, perguntou para Jesus, 26. Então Jesus lhe perguntou, está escrito na lei, como interpretas? Ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ele sabia de cor e salteado. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu-se corretamente. Interessante que essa mesma pergunta Jesus fez para aquele jovem rico. Vocês estão lembrados? O que o jovem rico falou? Ele virou e falou a respeito de coisas de relacionamento com
Deus. E aí ele vira e fala assim, olha, peraí, deixa eu te mostrar. Você está fazendo somente aquilo que é relacionamento com Deus. Você está esquecendo daquilo que é relacionamento horizontal. Ele não fazia nada que dizia respeito aos mandamentos relacionados com o próximo, somente com Deus. Então achava que estava tudo bem, estava tudo certo. E aqui, talvez esse intérprete da lei tenha visto essa discussão, e aí ele fala assim, Jesus está querendo me pegar como aquele outro caso. Então eu vou aqui, ó. Não, amarás o Senhor, teu Deus, todo teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou assim, agora eu estou de bem com Jesus. Aí Jesus fala assim, disseste bem. E aí ele fala assim, olha, faz isto e viverás. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de lhes roubarem tudo e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e vendo passou de largo, querido. Um sacerdote, quem é um sacerdote? Quem é um sacerdote? Sacerdote, naquela época, até a vinda de Jesus, era aquele religioso que era responsável por qual que era a função, duas funções básicas do sacerdote? Adorar, interceder e adorar. Essa era a função básica do sacerdote até então. Era ele que era responsável de pegar e ir até o santo lugar e apresentar a Deus uma intercessão pelo povo. De apresentar uma adoração em nome do povo. Mas aquele sacerdote que era responsável por interceder, não queria interceder por aquele homem que estava ali com problema. Não estava nem aí. Que intercessor é esse que não se comove com o meu problema? Ô Lisiane, olha, eu estou passando uma dificuldade, está numa situação difícil. Você pode orar por mim? Tá bom, eu vou orar por você, Márcio. Aí ela vira as costas e vai embora. Esquece. Está nem aí. Que intercessora ela é? O Jonatas está precisando lá de 5 euros para poder inteirar para comprar o passe mensal dele. Rapaz, não tem de onde tirar. Já procurei para todo lado. Vem cá, vamos orar por você, João. Senhor, faz cair 5 euros do céu. E a minha carteira tem uns 5 euros, eu fico caladinho. Faz cair os 5 euros do céu para o João. Vai nessa paz, meu irmão. Deus é contigo. Eu acredito que vai acontecer. Vai lá. Como assim? A Bíblia diz, não te furtes em fazer o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Você não é obrigado a pegar e sustentar o Jonathan, não. Mas se você pode ajudar, querido, por que não ajudar? Esse é o ponto do Evangelho. Esse é o ponto do Evangelho que o sacerdote não entendeu. E agora, vamos trazer para cá, depois de Jesus, quem é o sacerdote? Se você falar que sou eu vou brigar com você. Depois de Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou e rasgou o véu para que não precisasse mais de sacerdote. Quem é o sacerdote? Nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então o sacerdote sou eu, o sacerdote é você. Somos nós que somos responsáveis, queridos. De chegar diante de Deus e interceder. Não só por mim mesmo, mas pelos outros. E quem intercede, querido, não pode haver uma intercessão se não houver
uma compaixão. Ninguém intercede por ninguém se não houver uma compaixão. Se não houver compaixão, querido, pode haver qualquer coisa menos intercessão. E ele continua. Jesus, eu tenho que dar um jeito de aumentar essa letra aqui. Ai, sacerdote, 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Muito bem. Quem era o levita tinha ali em Jesus? Levita era todo aquele da tribo de Levi. Me cita um levita famoso do Novo Testamento em Atos. De pronto. Ninguém? Rapaz. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Esse homem aí, esse Barnabé, ele era levita. E o levita até então, qual que era a responsabilidade do levita? Servir no templo, cuidar das coisas do templo. Era ele que era responsável por arrumar aqui, mexer ali, limpar aqui, arrumar as cadeiras. Era ele que era responsável disso, é o nosso diácono hoje. Era ele que era responsável por colocar água ali para o olê. Sabe o que é olê? Não sabe o que é olê, não? Olê é aquele cara que fazia a leitura do rolo da Torá nas sinagogas. Ele que lia. O olê se levantava e lia. Ok? Então pronto. Ele colocava a aguinha lá para o olê. Colocava a água para aquele que iria ensinar a passagem naquele dia. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você aprender um pouquinho também a respeito de cultura judaica. Quando Jesus pegou o rolo e abriu no livro de Isaías, e ele leu aquilo ali, querido, deixa eu te contar uma coisa, ele não fez aquilo aleatoriamente. Deixa eu pegar aqui a passagem que fala de mim. Não, querido. Aquela passagem era a passagem que deveria ser lida naquele dia. Ok? Ele não forçou barra. Ele não deu um jeitinho de pegar ali. Peraí, deixa eu achar aqui aquela passagem. Cadê mesmo Isaías 61, que fala de mim? Não. Aquela leitura que ele fez foi a leitura do dia. Por quê? Porque o judeu, quando ele lê a Torá, ele faz um negócio chamado parashar. O que é a parashar? Ele lê a Torá e faz uma conexão com os profetas, que é a Haftará. Estou gastando hoje. Então, ele pega aquilo e faz as conexões para estudar naquele dia. Então, tem uma sequência lógica. Ok? Ele não faz uma leitura aleatória. Hoje, o que nós vamos ler hoje? Não, não é assim. Ok? Então, tem uma sequência lógica e ele leu naquele dia exatamente aquilo que estava escrito a respeito dele. E ele, na hora que ele leu, estava escrito. Por isso, querido, quando você fala assim que Jesus veio na plenitude dos tempos, ele não poderia nem ter vindo nem um dia antes. Porque se ele tivesse aparecido naquela sinagoga num dia antes, ele ia ler outra paraxá. Não ia ler Isaías 61, a gente não teria essa recomendação que está escrita aqui. Hoje se cumpriu o que diz as Escrituras. Percebe, querido, que tudo no plano de Deus é muito bem detalhado. Não foge nada. Nada. Bom, fecha o parênteses. Então, o levita era para isso. E agora, depois de Jesus, que Jesus morreu, quem é levita? Nós, querido, não somos levitas. Levitas é todo aquele que é nascido da tribo de Levi. Ok?
E hoje, quando a gente chega na nova aliança, querido, a função do levita, ela perdeu a função. Por quê? Porque não existe nenhum templo mais. Essa função levítica vai ser restabelecida por Jesus quando o templo for novamente construído. E aí sim, os levitas novamente vão estar a serviço do templo. Mas esse levita que deveria se importar também, por quê? Querido, pensa bem, é isso que eu gostaria que você entendesse na função de um levita. O levita cuidava de detalhes do templo. Se ele era responsável por detalhes, querido, ele não poderia ter passado ao largo de uma pessoa inteira. Imagina, se eu sou detalhista, eu não posso deixar de ver alguém caído ali, morrendo. Como eu posso cuidar das coisas de Deus se eu não cuido de um homem que está morrendo? Como eu posso importar com as coisas que estão acontecendo no templo e sou incapaz de me importar com um ser humano que está ali caído na beira da estrada morrendo? E ele continua. 33. Certo de samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe os ferimentos, tal. Quem é o samaritano? Vamos lá. Samaritano é quem é da origem de Samaria. E os samaritanos não se dão bem com os judeus. Agora eu vou ter que te dar um pouquinho de aula de história de Israel. O que acontece? Israel, depois de Davi, depois de Salomão, Israel foi dividido em duas tribos, a tribo do norte e a tribo do sul, ok? A tribo do norte era composta de 10 tribos. Eu não vou te citar o nome delas todas aqui, porque aí a minha memória já não é tão boa assim também. E as tribos do sul, que era composta por Judá e Benjamim. A tribo de Judá, é isso mesmo? É isso mesmo. Hã? Manda ver. A tribo do sul, que era chamada de Judá, os judeus, Judá, judeu. Pegou? A tribo de Judá, a capital era Jerusalém. E a tribo do norte, a capital era Samaria. E o que acontece? Por que um parou de se dar com o outro? Por que um brigou com o outro? Por que um não aceitava o outro? Porque as 10 tribos do norte eram tidas pelos judeus como aqueles que se contaminaram, aqueles que se misturaram com os povos de outras nações. Então, aqueles povos de outras nações, eles se misturaram. Começaram a se casar e se dar em casamento com outras tribos, com outras nações, com outros povos, e acabou havendo uma mistura. Eles perderam a essência. Então, Judá não se davam com eles. Por quê? Porque eles aceitavam qualquer coisa. E o povo judeu não. Eles eram mais conservadores. Então, Judá não se dava com os lá de cima, os chamados samaritanos. Mas interessante que Jesus tem com uma mulher que é samaritana. E aí ela fala assim, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana. É porque Jesus, querido, ele veio justamente para quebrar isso. Ele veio para quebrar a barreira que existia da inimizade. Ele veio para quebrar a barreira daquilo que eu estou chamando aqui hoje de falta de compaixão, de falta de amor para com o próximo, independente da cor dele, independente do credo dele, independente da nacionalidade dele, independente da condição financeira dele.
Jesus veio para quebrar e fala assim, olha, eu estou conversando com você aqui, nós vamos conversar aqui numa boa, nós vamos ter uma... E aí ele começa a falar com aquela mulher, e ele trata com aquela mulher. E é interessante que depois essa mulher, maravilhada, depois de entender quem era Jesus Cristo, ela se torna uma missionária. Ela vai lá para o seu povo e começa a falar do amor de Deus para o seu povo, e o seu povo fala assim, ei, nos leve até esse homem. E aí vem lá aqueles homens samaritanos vestidos de branco, e Jesus fala assim, eis que o trigo já está pronto para ser colhido. Olha só como os campos estão brancos, porque era a hora da colheita dos samaritanos. E aí chega aqueles samaritanos e ouvem a mensagem de Jesus, e eles falam para ela, olha, agora nós sabemos quem Ele é, não porque você nos diz, mas porque nós ouvimos o Rei, nós ouvimos a Jesus, nós ouvimos o Mestre. Aquele povo se converteu, querido. Se converteu. Por quê? Porque quebrou-se uma barreira. Jesus se deu para quebrar barreiras. Amém. E aquele samaritano ali, querido, ele simplesmente, ele vem e não olha para o judeu como alguém que é meu inimigo. Ele olha para aquele homem caído na beira da estrada como um ser humano que precisa de ajuda. Não interessa ser judeu, não interessa ser samaritano, não interessa ser gentio, não interessa ser português, ser brasileiro, ser angolano. O que interessa é que é um ser humano e precisa de ajuda. Amém. Glória a Deus. Compadeceu-se dele. Amém. Queridos, eu quero despertar em mim e em você nessa noite, há um sentimento, querido, de se compadecer das pessoas, de se importar, querido, não de dizer, não de ficar falando, não de verborreia, não de coisas que não trazem sentido algum à vida, mas para importar-se de fato e de verdade. Quantos de nós estamos interessados em passar os pensos nas pessoas que estão feridas? Quantos de nós estamos interessados em enxugar as lágrimas de alguém? Quantos de nós que estamos interessados em pegar alguém no colo e botar no nosso colo e abraçar ao ponto de fazer aquela pessoa parar de chorar? Até quando, querido, nós vamos ficar a viver um evangelho que não se importa? Ah, meu Deus. Sabemos muito a palavra de Deus. Conhecemos a Bíblia, querido, mas não podemos esquecer dos princípios elementares da palavra de Deus. Não podemos nos esquecer, querido, dos órfãos e das viúvas. Não podemos nos esquecer daquilo que Jesus Cristo se importou. Aleluia. Aleluia. Sabe, às vezes, eu fico com muito temor quando eu escuto alguém compartilhando uma dor ou um sofrimento seu comigo. E a minha oração, antes de tudo, é: Deus, não permita que eu me torne insensível a ponto de não me importar, não. Hoje me ligou uma senhora à tarde, o pai está no hospital. E ela começou a falar dos problemas dela, da situação do pai dela. E eu fui ouvindo-a e falei com ela a respeito de uma situação que amanhã, amanhã a gente vai fazer uma visita naquele hospital, para fazer uma visita para ele. E enquanto eu falava isso para ela, ela me fez uma pergunta. E agora? O que é possível ser feito agora? Que pergunta desafiadora.
Que pergunta desafiadora. O que é possível ser feito agora? E aí eu transfiro essa pergunta para você. O que é possível ser feito agora por alguém que está tendo uma necessidade? Será que nós estamos realmente tão atribulados com o horário? Eu preciso descer até Jerusalém para poder comprar as coisas, para poder vender as minhas mercadorias, que eu não posso parar um pouco para tentar ajudar essa pessoa que está com problema? Será que o meu burro está tão lotado de mercadoria que eu não posso colocar esse homem em cima do lombo do burro para levá-lo até uma pousada? Será que eu estou com tão pouco dinheiro no bolso que eu não posso pagar uma pousada para esse homem? Será que eu estou tão atarefado que eu não posso pegar e dizer para o dono da pousada, olha, está aqui, se tiver mais alguma coisa depois eu pago para ele? Querido, essa história, a gente não sabe o desfecho dela. Eu creio que tudo aquilo que Jesus queria ensinar através dessa história está escrito. Mas me permitam um segundo pensar em algumas coisas. Você me permite? Quem era aquele judeu caído na beira da estrada? Quem era aquele homem caído à beira da estrada? Que foi saqueado. O samaritano não sabia o que aconteceu com ele. O samaritano só viu que ele estava caído. Sim ou não? Então o samaritano não sabia se aquele homem tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Então quando ele cuida daquele homem, ele cuida não com interesse do que ele poderia fazer e retribuir-lhe. Não. Mas me permitam uma coisa. Essa pessoa que está ao meu lado, que está ali passando por um momento difícil, será que ela não pode ser resposta de Deus para a minha vida, em alguma área da minha vida no futuro? A gente não faz as coisas por interesses. A gente não faz as coisas esperando nada em troca. Não deve ser assim. Mas e se for assim? E se essa pessoa puder ser um instrumento de Deus para me alcançar em alguma outra área? A gente não sabe, querido, quem está sentado ao nosso lado. Nós não sabemos quem está ao nosso lado. As suas dores, as suas dificuldades. Nós não sabemos. Como também não sabemos o que ela pode fazer para nos alcançar, para ser instrumento de Deus nas nossas vidas, para nos abençoar. O problema é que a gente fica no nosso mundinho. A gente fica dentro da nossa bolha, achando que está tudo certo. Nessa noite eu quero te encorajar a começar a olhar para os lados. A começar a enxergar quem está do seu lado. Começar a se importar. Certa vez, chegou no conhecimento de Neemias que os muros da cidade estavam destruídos. Estou nem aí. É os muros lá da cidade, eu já saí de lá há muito tempo mesmo. Estou nem aí. Eu sou copeiro no palácio do rei. Estou de boa, eu tenho meu emprego. Né, Jonas? Tem meu emprego. Já estou trabalhando, não preciso me preocupar com o CEF mais. A informação chegou no ouvido de Neemias. Sabe o que Neemias fez? Se importou.
ele se importou com aquilo que era importante. Percebe, amado? Comece a se importar com aquilo que Deus se importa. Comece a se importar com as coisas que Deus se importa. Comece a se importar com as pessoas. Comece a importar-se com o ser humano. Comece a importar com o seu próximo. Quem é o teu próximo, amado? Quem é o teu próximo? Aleluia. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Primeiro Coríntios, capítulo 1, verso 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Agora vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Muda um pouquinho aí, nós vamos ver uma continuação desse relato. Ele diz assim, 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Muda para o versículo 16, diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amado, deixa eu te falar um negócio, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de igreja. Eu e você somos igreja. E muitas vezes a gente não se importa com a igreja. A gente acha que igreja é esse lugar aqui. Esse lugar é lindo, maravilhoso, querido. Isso aqui é um prédio. Daqui a uns dias a gente vai sair daqui. Estamos indo ali para a rua 5 de outubro. Bênção. Maravilha. Mas isso aqui, querido, não é a habitação de Deus. A habitação de Deus está dentro de mim e dentro de você. Percebe, amados? Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Acabou isso. Deus não está mais dentro de uma caixa. Na antiga aliança, ele estava dentro da arca. Lá. Mas na nova aliança, querido, Deus saiu de dentro da caixa e veio habitar dentro de mim e de você. Percebe, amado? Então nós temos que nos importar com a igreja. Glória a Deus por este lugar. Eu sou grato a Deus pelo tempo que Deus me deu aqui neste lugar. Sou muito grato a Deus por isso aqui. Sou grato a Deus pela dona Maria Cieira, que é a proprietária deste imóvel. Muito grato pelo que ela fez por nós. Grato por esse tempo que nós vivemos aqui, foi um tempo de crescimento.
Foram quase 2 anos neste lugar aqui, pessoas chegaram, pessoas vieram, pessoas foram amadas, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas. Nós vimos isso diante dos nossos olhos. Tivemos famílias restauradas aqui neste lugar. Sou grato a Deus por isso. Mas vamos embora. Vamos para outro lugar. E aí, aqui é a casa de Deus, né? Pois é, Deus vai ficar aqui. Não, amado, não vai. Deus vai conosco, porque Deus está dentro de nós. Então, o que está falando aqui, querido? O apóstolo Paulo está querendo trazer um entendimento para mim e para você de nós nos importarmos uns com os outros. E não ficarmos nos engalfinhando, nos brigando uns com os outros. Não adianta querer dizer, olha, o pastor Beto, o pastor Alberto prega muito bem, mas o pastor Márcio é mais fraco, e o pastor Paulo é o melhor deles 3. Ei, querido, isso não cabe no nosso meio. Percebe, queridos? Quando eu e você viemos para cá com a expectativa de receber de alguém, querido, você já recebeu tudo que você precisava. Acabou. Mas quando eu e você viemos para cá com a expectativa de cultuar a Deus e de receber de Deus, pode ser eu, Alberto, Paulo, o Arthur, o Estevão, pode ser o menor das nossas crianças aqui, o Levi. Se Deus quiser alcançar, querido, você, Ele vai te alcançar com o Levi. Amém. É isso aí. Por quê? Porque o seu coração vai estar aberto para ser alcançado, meu. Amém. Glória a Deus. Agora, aqui Paulo está falando a respeito desse cuidado com as pessoas, com o partidarismo dentro da igreja. E eu quero deixar a nossa mente extrapolar um pouco o texto. Queridos, nós não podemos ser daqueles que começam a cuidar das pessoas de acordo com as nossas preferências. O Eduardo é gente boa, eu me importo com as coisas que o Eduardo está passando. Mas o Jonathan, não vou muito com a cara do Jonathan. Jonathan sabe, esses cabelos esquisitos dele, não vou muito com a cara dele, então eu não me importo com os problemas dele. Não, amados, nós temos que nos importar com todos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. A dor e o sofrimento de alguém, se é dor, se é sofrimento de alguém, querido, nós temos que importar. E deixa eu te dar uma dica, querido. Não acha que a dor e o sofrimento da pessoa é menos importante que a sua dor e o seu sofrimento, não. Para de frescura. E olha só, é só uma dorzinha no dedinho do pé esquerdo. Ei, não minimiza o dor e o sofrimento alheio, não. É ele que está sofrendo, querido, não é você. Uma vez eu fui aconselhar uma irmã lá no Brasil, eu e Lisiane, nós fomos aconselhá-la, e aí o problema dela, ela era extremamente sério. Extremamente sério. Mas ela não tinha coragem de se abrir com ninguém do problema muito sério dela. Por quê? Porque uma vez ela foi compartilhar com alguém e a pessoa virou e falou assim, isso é bobagem, isso aí a gente faz resolver. Pronto, daquele dia em diante ela se fechou. E aí, calhou daquele dia de Deus pegar e me dar uma sabedoria na fala, na palavra, que eu virei para ela e falei assim, olha, o teu problema é muito sério. Eu não sei tudo que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus se importa com ele, independente da dor que você está sentindo. E eu quero me importar junto com você.
Ela se desarmou, começou a chorar e compartilhou com a gente o que ela estava passando. E vou te falar um negócio, era sério. Não nivele o sofrimento das pessoas pela sua capacidade de superação. Não nivele. Pode anotar aí. Vai aí, Rutinha. Não nivele o sofrimento alheio pela sua capacidade de superação. Cada um tem o seu couro grosso, como dizemos. Cada um sabe o que consegue suportar. Cada um. Amém, queridos? Pode ir para lá, Maria, por favor. Queria que você ficasse em pé. Não julga, meu irmão. Não julgue as pessoas. Não julgue se a carinha dela está boa. Ah, nada. Está de boa ali. A carinha dela está até boa. Está até dando uma risada. Você não sabe se a pessoa está chorando por dentro. Nós não sabemos. Nada. Está precisando de nada. Foi até lá no Burger King hoje comer lá um sanduíche. Você não sabe de nada. Você não sabe se aquilo ali é a única refeição que ela vai ter para fazer durante a semana inteira. Não julgue, queridos. Não julgue segundo a aparência. Ame. Ame em todo tempo. Se importe em todo tempo. A palavra que mais eu vejo nos evangelhos é Jesus se compadeceu deles. Jesus teve compaixão. Se nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo, nós temos que sermos como Ele é. Se compadeça mais um pouco. Tenha um pouco mais de compaixão, querido. Não seja daqueles que ficam a julgar. Ei, o trono de Deus está ocupado. Tenha misericórdia com o seu semelhante. Não julgue. Ame. Não dê de ombros. Se importe. Não te furtes em fazer o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Se você pode fazer algo a alguém, estenda as suas mãos. Se você, querido, não estou falando só de recursos financeiros, não. Estou dizendo a respeito de uma palavra amiga, de um abraço apertado, de um carinho dobrado, de amor sem fim. Ai, chega junto. Um abraço cura. Um abraço cura. Quando esse abraço é dado genuinamente, esse abraço tem o poder, ele vem junto com uma capacitação divina para alcançar quem está precisando. Um abraço. Vem uma unção da parte de Deus na hora, naquele abraço. E pode transformar a vida de alguém. Percebe, querido? Não despreze o que você tem na mão. Deus perguntou para Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara. Estende a vara. O que você tem na mão, querido? O que é que você tem na mão? Será que você não tem nada na mão? Eu sei que você tem. Deus não te deu
Deus te deu, Deus te chamou para poder fazer a diferença no meio da nossa sociedade, querido. Você tem algo que só você pode fazer. Você tem algo que pode alcançar. Quem eu não alcançarei? Por quê? Porque Deus te colocou em lugares estratégicos, querido, para alcançar vidas com aquilo que Ele te capacitou, com aquilo que tem dentro de você. Há uma chama dentro de você que arde por algo nessa vida. Eu não sei o que arde dentro do seu peito, amado. Eu não sei o que é. Mas tem coisas que com certeza você é apaixonado. Você olha para aquilo, você não consegue se conter. Uau, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre fui apaixonado com dar oportunidades para as pessoas trabalharem. Eu aprendi logo cedo com o meu chefe, com o meu gerente, que ele falava assim, para mim, a empresa chegava assim, dava aquelas cestas de final de ano, né? de Natal, as cabais de Natal. E ele falava assim, para mim não tem maior simbolismo para um pai chegar em casa com uma cesta dessa. É sinal de que ele passou mais um ano trabalhando. Aquela frase entrou dentro de mim como um míssil. E eu falei assim, meu Deus, eu não posso passar por aqui sem poder arrumar o maior número de emprego para as pessoas possíveis. Então eu me esforçava. Quando eu ficava sabendo que alguém estava com uma situação de desemprego, eu queria arrumar um emprego para ele poder ter uma cesta no final de ano para levar para sua casa. Aquilo ardia no meu peito. Eu sei quantas pessoas eu empreguei no Brasil enquanto eu trabalhava lá. Eu sei quantas pessoas eu empreguei. Na Bahia e em Minas Gerais. Direta e indiretamente. Quando não tinha lugar na minha equipe, eu ligava para um cliente meu e falava assim, ô fulano, tem uma pessoa boa aqui. Está precisando de um trabalho. Vamos dar uma oportunidade para ela. Assim ia. Aí quando as pessoas me ligam hoje em dia, ainda pede alguma coisa assim, Fernando. Viu, Jonathan? Eu não consigo me conter. Porque eu sei o que isso representa na vida da pessoa. Uma vez nós ficamos desempregados, eu fiquei desempregado. Uma época na minha vida, muitos anos atrás, 22 anos aproximadamente. Arthur era bebê. As portas se fecharam, não tinha emprego, não tinha nada. Eu consegui o trabalho logo em seguida, mas enquanto eu não consegui o trabalho, Deus levantou pessoas para não deixar faltar nada para Arthur naquela época. Nada. Arthur era bebê, não faltou o leite, não faltou o alimento. Fui na caixa de correio, tinha lá um envelope endereçado para mim. Naquela época tinha R$100. Não sei nem se era reais, era 100 alguma coisa. Aquele 100 alguma coisa foi suficiente para a gente pagar um monte de faturas que estavam atrasadas.
uma pessoa ligou para a gente e falou assim, o que vocês estão precisando aí na casa de vocês? Eu falei assim, acabou tudo, não tem nada. Passou 2 horas, ela chegou lá com tudo. Não chegou coisa ruim. Chegou o sabão em pó, o melhor que tinha. Chegou a manteiga, a melhor que tinha. Chegou o arroz, o melhor que tinha. Porque alguém se importou, querido. Alguém que se colocou na brecha. Eu e você temos que ser reparadores de brechas. Pessoas que veem a oportunidade não se calam. Pessoas que veem uma dificuldade, está ali, eu estou aqui, eu posso fazer, eu posso ajudar. O que está precisando? Eu estou aqui com você. Você não está sozinho, querido. Sabe, nessa noite eu quero dizer para você, nós somos uma comunidade em crescimento. Hoje temos aqui 30 pessoas. Somos ao todo em cerca de 100 pessoas nessa igreja. Eu sei que amanhã nós seremos 400. Mas o fato de chegar a 400, de chegar a 1000, de chegar a 5.000 pessoas, não pode fazer de nós insensíveis que percam a sua essência. A essência dessa igreja é amor e ela vai continuar sendo. A essência dessa igreja é ser solidário e nós vamos continuar sendo. A essência dessa igreja é estender os braços para quem precisa e nós vamos continuar estendendo. A essência dessa igreja, o DNA dessa igreja é o DNA de Deus. E nós vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para alcançar as pessoas, para poder estabelecer aqui o reino de Deus. O governo de Deus neste lugar. E no governo de Deus, no reino de Deus, não há falta. No reino de Deus, no governo de Deus, não há necessidades. No reino de Deus, no governo de Deus, não há quem passe por necessidade alguma, ainda que seja alguém caído na vala, todo machucado por ter sido assaltado. Amém. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite e você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida, em qualquer área que for, vem cá na frente, eu quero orar com você, mas acima de orar, eu quero que você seja alcançado por um abraço. Mariana, pode fluir aí. Lisa, você pode vir aqui.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
nós temos a vitória que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Sou grato a Ti, Deus, pela família Verbo da Vida Porto, por cada um de vocês que estão aqui. Eu sou grato a Deus por vocês, por uma igreja que se importa, por uma igreja que ama um pouco mais, que se compadece um pouco mais. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. Versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe quem pode fazer isso? Sabe quem pode honrar o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a sua renda? Sabe quem? Versículo 5 responde essa pergunta. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Só pode honrar a Deus quem confia no Senhor, quem aprendeu a confiar nele, quem aprendeu a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Querido, se a pessoa não reconhece Deus nos seus caminhos, ela não tem como fazer isso não. Sabe por quê? Porque ele vai olhar e vai falar assim: eu não posso dar 10% do meu dízimo para a igreja, vai fazer falta. Não entendeu nada de Deus. Mas quem entendeu quem Deus é, sabe que Ele é aquele que deu o 100 e vai fazer você viver com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 90, com seja qual o valor for, querido. Porque a provisão está nele, a provisão não está no dinheiro. Amém? A provisão que você precisa não está no dinheiro, está em Deus. Se você colocar os teus olhos no dinheiro, fique com o seu dinheiro. Não precisa trazer dízimo e ofertas. Mas se você colocar os teus olhos em Deus, aí sim você vai fazer aquilo que tem que ser feito com alegria.
porque você reconhece Deus em todos os seus caminhos. E aí o dinheiro que sair do seu bolso não vai sair da sua vida. Amém? Vamos trazer dízimos e ofertas. Você pode pegar o envelope com a Fran, por favor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor, Tu és grande e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus Deus eterno eterno sobre toda a terra e céus. Pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Pai, Te damos graças pelo privilégio, Pai. Para nós não é peso, para nós não é tristeza, para nós é alegria e é leve, porque nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o nosso provedor. Todas as nossas fontes estão em Ti. Graças Te damos, Pai, pelo privilégio de trazer dízimos e ofertas. E declaramos, ó Pai, as famílias aqui representadas prosperando, ó Deus. Declaramos, ó Deus, sobre cada um trabalho, promoções no trabalho, promoções salariais, em nome de Jesus, para que sempre, ó Deus, cada vez mais o Teu povo seja generoso, reconhecendo o Senhor em todos os caminhos de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar por um instante, por favor. Aleluia. Eu quero dar rapidamente uns avisos aqui. Amanhã nós teremos Verbo nos Lares, lá na casa de Suzana e Jorge Bia, às 21 horas. Vai ser uma bênção. Se eu fosse você, eu não perdia. Sábado nós teremos o Fried, vai ser um tempo bom, onde vai haver uma palavra especial. Nós estamos numa série falando sobre corpo, alma e espírito, e nós vamos fechar essa série no sábado falando sobre o espírito humano. E no domingo, querido, pela manhã e à noite, nós teremos aqui ministrações poderosas da parte de Deus. Vai ser muito bom. Amém? No domingo agora, a escola, por favor. Deixa eu te falar, queridos, sobre a escola, está acabando julho. E julho está acabando a oportunidade que você tem de fazer a sua matrícula com 50% de desconto. Amado, deixa eu te dizer um negócio. Não fique de fora dessa escola. Querido, vai ser bom demais. Sua vida vai ser transformada, impactada. Estou a dizer para você de coisas, querido, que eu vivi na pele.
Foi bênção para a minha vida e eu sei que vai ser para a sua. Amém. Queridos, quando chegar o fim do ano que vem, lá para junho mais ou menos, você vai virar para mim e vai, eu sei que você vai dizer da seguinte forma, você vai falar assim, pastor, quando você me disse lá em julho do ano passado, que a escola ia ser um divisor de águas na minha vida, eu achava que aquilo era propaganda, era marketing. Mas hoje eu sou testemunha do que a escola fez na minha vida. Amém. Não fique de fora. Amém. Amém? Amém. Vem cá, Érica, conta para mim aqui como é que foi a escola na sua vida. Fala, como é que foi a escola na sua vida? Conta aí para o pessoal, testemunha para eles. Amém, gente. Olha, eu quero dizer para você que você não pode perder essa oportunidade. Sabe, às vezes a gente fica em dúvida, pensando se realmente... Não, eu vou orar e vou perguntar a Deus se é isso que Deus tem para a minha vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. As coisas de Deus, a gente não precisa orar para saber se vai fazer a escola. Porque o sim de Deus já é certo. E eu garanto a você que a partir do momento que você se mover para fazer a sua matrícula, Deus vai mandar a provisão, querido. Porque foi assim comigo, foi assim com todo mundo que fez a escola. E eu garanto que com você vai ser da mesma forma. Sabe, eu vou dizer algo bem breve, né? Quando eu fui casar, eu estava fazendo a escola. E, naturalmente falando, existiam muitas coisas que pareciam ser impossíveis de acontecer. E a gente orava, a gente declarava, a gente cria. Graças a Deus, a gente conseguia pagar as mensalidades em dias. Mas sabe que quando você vai casar, existem muitas coisas que você quer fazer, não é? Pronto. Então, ou a gente abria mão de... então vamos trancar a escola, né? E ano que vem a gente volta. E aí a gente tem dinheiro para juntar e fazer as coisas do casamento. Mas a gente decidiu honrar aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E sabe que quando chegou no dia do casamento... porque foi uma coisa de última hora. A gente decidiu, dentro de 10 meses, meu pai, o salário dele tinha sido reduzido, então, naturalmente, eu não teria como fazer festa, e esse sempre foi o meu sonho. E sabe, que a gente conseguiu fazer muito mais do que a gente imaginou. Deus foi dando estratégia, a gente ganhou a mobília da nossa casa toda, a gente não arcou com nada. Então, eu garanto a você, se Deus fez comigo, Ele também vai fazer com você, porque você também é filho. Agora, eu vou dizer a diferença vai estar na posição do seu coração. Se você se mantém firme até o último instante, Deus vai prover todas as coisas. Seja na área financeira, seja na área familiar, seja o que for. Essa escola está vindo para ser, de fato, um divisor de águas. Mas por que um divisor de águas? Porque aquilo que você fica especializado, você se torna melhor. Não é? A gente faz faculdade de administração, faculdade para ser médico, faculdade de muitas coisas. Quem quer, não é isso? Pronto. Diogo é programador, não é isso? Ele é bom no que ele faz, mas por quê? Porque ele estudou. Se ele não tivesse estudado nada, você saberia programar? Não. Então, a escola veio para isso. A escola veio para que a gente possa conhecer mais de Deus e que a gente possa se tornar especialista. Para que quando as pessoas possam perguntar a gente algo, a gente saiba testemunhar e saiba falar a coisa correta. Amém? Então, fique feliz, se anime e faça a sua inscrição. Amém? Aleluia. Só dizer uma coisa para você. Talvez passe pela sua cabeça, sim, a seguinte informação, a seguinte conversa no seu ouvido. Fala assim, mas como será? Será que eu conseguirei pagar a escola durante esse ano? Deixa eu te dizer uma coisa. Faz a sua matrícula. Faça a sua matrícula. E ande pela fé. Você é justo? Amém. Você é justo? Sim ou não? Amém. O que a Bíblia fala a seu respeito? Que a Bíblia diz o quê? Que o justo viverá pela sua fé. Então, se o justo viverá pela sua fé e você é justo, viva à altura da sua fé. Amém. Creia que Deus vai te dar oportunidades, querido. Creia que Deus vai aumentar seu salário para pagar a escola. Creia que Deus vai te dar um recurso.
Creia que aquilo que está acontecendo todo mês meu carro dá um estrago, todo mês eu tenho um defeito no meu carro, todo mês eu gasto lá no mecânico 50 euros, 70 euros, 100 euros, 200 euros, todo mês, pastor, é mesmo? Então vamos orar para essas coisas se acabarem, para esse dinheiro que está indo para o lixo acabar. Querido, creia no impossível de Deus, no impossível seu, que é possível de Deus. Creia que Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Ei, uma vez a gente estava numa igreja que estava em construção. Querido, eu nunca enriquei tanto quanto naquela época. Por quê? Porque o dinheiro chegava e dinheiro ia para a construção. Dinheiro chegava e dinheiro ia para a construção. E deixa eu te dizer, querido, Deus, Ele me abençoou. Querido, Deus está nessas coisas, querido. Deus precisa ver o seu coração, a sua disposição de fé. Dá um passo de fé, querido. Creia que essa escola vai ser transformador para a sua vida. Está com problema de relacionamento no trabalho? Faz a escola. Está com uma situação que você parece impossível para você, com um problema de enfermidade em casa? Faz a escola. Está com uma situação assim que você fala assim, é impossível no seu casamento? Faz a escola. Faz, querido, e você vai ver com seus olhos o que eu estou te dizendo. Agora, não faz a escola para adquirir informação, não. Faz a escola para você aprender a praticar a palavra. Porque é na prática da palavra que você vai ver a sua vida transformada. Amém? Depois do culto, pastor Alberto, por favor. Vem cá. O pessoal que está ali não te vê. Você pode procurar o pastor Alberto, pegar o documento de matrícula e fazer a sua matrícula já. Não deixe para amanhã. Não deixe de comer hoje, que você pode comer agora. Não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer hoje. Não procrastine. Não sei falar essa palavra não, difícil demais. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem mais alguma coisa aí? Não. Tem um vídeo? Pode deixar o vídeo para depois, para outro dia. Vamos nos levantar e vamos orar? Vamos orar, porque as horas já estão correndo aceleradamente. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Vem cá, Lisiane, ora aqui para nós, por favor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estar aqui para aprendermos um pouco mais, para conhecermos mais o Teu caráter, Pai. Graças te damos por esse ajuntamento santo, Senhor, amém, que sempre tem algo a acrescentar à nossa vida, Pai, porque vem da Tua parte. E porque tudo que vem da Tua parte, ó Pai, é bênção para nós, é progresso, é avanço, é crescimento para as nossas vidas, Pai. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Ó Pai, obrigado por um restante de noite abençoado dos meus irmãos. Amém. Um restante de semana abençoado para os meus irmãos, ó Pai. Cheios da prática da palavra, do que nós ouvimos hoje aqui, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por um povo, ó Pai, com a mente e o entendimento abertos cada vez mais, para poder receber da palavra, ó Pai, e praticar. Deixar cair como revelação dentro do seu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Graças te damos. Amém, amém. Sejam todos abençoados na prática da palavra.